Jazo a minha vida. Livro do Desassossego por Fernando Pessoa. Dê um like se você gosta deste canal, comente, compartilhe e se inscreva. Se quiser contribuir, veja como na descrição do vídeo. Obrigada! Segunda parte, os grandes trechos. Via Láctea. Com meneios de frase de uma espiritualidade venenosa. Rituais de púrpura rota, cerimoniais misteriosos de ritos contemporâneos de ninguém. Sequestradas sensações sentidas noutro corpo que o físico, mas corpo e físico ao seu modo, intervalando sutilezas entre complexo e simples. Lagoas onde paira pelúcia, uma intuição de ouro fosco, tenuemente despida de se ter alguma vez realizado e sem dúvida por coleantes requintes, lírio entre mãos muito brancas. Pactos entre o torpor e a angústia, verde-negros, tépidos à vista, cansados entre sentinelas de tédio. Nácar de inúteis consequências, alabastro de frequentes macerações, ouro, roxo e orlas, os entretenimentos com ocasos, mas não barcos para melhores margens, nem pontes para crepúsculos maiores. Nem mesmo à beira da ideia de tanques, de muitos tanques, longínquos através de choupos, ou ciprestes talvez, segundo as sílabas de sentida com que a hora pronunciava o seu nome. Por isso, janelas abertas sobre cais, contínuo marulhar contra docas, séquito confuso como opalas, louco e absorto, entre o que amarantos e terebintos escrevem a insônias de entretenimentos nos muros obscuros de poder ouvir. Fios de prata rara, nexos de púrpura desfiada, sob tilhas sentimentos inúteis, e puralhas onde buchos calam, pares antigos, leques súbitos, gestos vagos e melhores jardins sem dúvida esperam o cansaço plácido de não mais que alhas e alamedas. Quincôncios, caramanchões, cavernas de artifício, canteiros feitos, repuxos, toda a arte ficada de mestres mortos que tinham, entre duelos íntimos de insatisfeito com o evidente, decidido procissões de coisas para sonhos pelas ruas estreitas das aldeias antigas das sensações. Toadas a mármore em longes palácios, reminiscências pondo mãos sobre as nossas, olhares casuais de indecisões, ocasos em céus fatídicos, anoitecendo em estrelas sob silêncios de impérios que decaem. Reduzir a sensação a uma ciência, fazer da análise psicológica um método preciso como um instrumento de microscópio, pretensão que ocupa a sede calma, o nexo de vontade da minha vida. E entre a sensação e a consciência dela que se passam todas as grandes tragédias da minha vida. Nessa região indeterminada, sombria de florestas e sons de água toda, neutral até ao ruído das nossas guerras, decorre aquele meu ser cuja visão em vão procuro. Jazo a minha vida. As minhas sensações são um epitáfio por demais extenso sobre a minha vida morta. Aconteço-me a morte e o ocaso. O mais que posso esculpir é sepulcro meu a beleza interior. Os portões do meu afastamento abrangem para parques de infinito, mas ninguém passa por eles, nem no meu sonho, mas aberto sempre para o inútil e de ferro eternamente para o falso. Desfolho apoteoses nos jardins das pompas interiores e entre buchos de sonho piso, com uma sonoridade dura, as alhas que conduzem a confuso. Acampei impérios no confuso, à beira de silêncios, na guerra fulva em que acabará o exato. O homem de ciência reconhece que a única realidade para si é ele próprio e o único mundo real, o mundo como a sua sensação lhe o dá. Por isso, em lugar de seguir o falso caminho de procurar ajustar as suas sensações às dos outros, ciência objetiva procura antes conhecer perfeitamente o seu mundo e a sua personalidade. Nada mais objetivo do que os seus sonhos.
Nada mais seu do que a sua consciência de si. Sobre essas duas realidades requinta ele a sua ciência. É muito diferente já da ciência dos antigos científicos que, longe de buscarem as leis da sua própria personalidade e a organização dos seus sonhos, procuravam as leis do exterior e a organização daquilo a que chamavam natureza. Em mim, o que há de primordial é o hábito e o jeito de sonhar. As circunstâncias da minha vida, desde criança, sozinho e calmo, outras forças talvez, amoldando-me de longe por hereditariedades obscuras ao seu sinistro corte, fizeram do meu espírito uma constante corrente de devaneios. Tudo o que eu sou está nisto, e mesmo aquilo que em mim mais parece longe de destacar o sonhador, pertence sem escrúpulo à alma de quem só sonha, elevada ela ao seu maior grau. Quero, para o meu próprio gosto de analisar-me, ir, à medida que a isto me ajeite, ir pondo em palavras os processos mentais que em mim são um só, esse, o de uma vida devotada ao sonho, de uma alma educada só em sonhar. Vendo-me de fora, como quase sempre me vejo, eu sou um inapto à ação, perturbado ante ter que dar passos e fazer gestos, inábil para falar com os outros, sem lucidez interior para me entreter com o que me causa esforço ao espírito, nem sequência física para me aplicar a qualquer mero mecanismo de entretenimento trabalhando. Isso é natural que eu seja. O sonhador entende-se que seja assim. Toda a realidade me perturba. A fala dos outros lança-me numa angústia enorme. A realidade das outras almas surpreende-me constantemente. A vasta rede de inconsciências, que é toda a ação que eu vejo, parece-me uma ilusão absurda, sem coerência plausível, nada. Mas se julgar que desconheço os trâmites da psicologia alheia, que erro a percepção nítida dos motivos e dos íntimos pensamentos dos outros, haverá engano sobre o que sou. Porque eu não só sou um sonhador, mas sou um sonhador exclusivamente. O hábito único de sonhar deu-me uma extraordinária nitidez de visão interior. Não só vejo com espantoso e às vezes perturbante relevo as figuras e os decors dos meus sonhos, mas com igual relevo vejo as minhas ideias abstratas, os meus sentimentos humanos, o que deles me resta, os meus secretos impulsos, as minhas atitudes psíquicas diante de mim próprio. Afirmo que as minhas próprias ideias abstratas eu as vejo em mim, eu, com uma interior visão real, as vejo num espaço interno. E assim os seus meandros são-me visíveis nos seus mínimos. Por isso conheço-me inteiramente, e através de conhecer-me inteiramente, conheço inteiramente a humanidade toda. Não há baixo impulso, como não há sobreintuito que me não tenha sido relâmpago na alma. E eu sei com que gestos cada um se mostra. Sob as máscaras que as más ideias usam, de boas ou indiferentes, mesmo dentro de nós, eu pelos gestos as conheço por quem são. Sei o que em nós se esforça por nos iludir. E assim, a maioria das pessoas que vejo conheço melhor do que eles a si próprios. Aplico-me muitas vezes a sondá-los, porque assim os torno meus. Conquisto o psiquismo que explico, porque para mim sonhar é possuir. E assim se vê como é natural que eu, sonhador que sou, seja o analítico que me reconheço. Entre as poucas coisas que às vezes me apraz ler, destaco por isso as peças de teatro. Todos os dias se passam peças em mim, e eu conheço a fundo como é que se projeta uma alma na projeção de Mercator planamente. Entretenho-me pouco, aliás, com isto. Tão constantes, vulgares e enormes são os erros dos dramaturgos. Nunca nenhum drama me contentou. Conhecendo a psicologia humana com uma nitidez de relâmpago que sonda todos os recantos com um só olhar, a grosseira análise e construção dos dramatistas fere-me, e o pouco que leio neste gênero desgosta-me como um borrão de tinta atravessado na escrita. As coisas são a matéria para os meus sonhos, por isso aplico uma atenção distraidamente sobreatenta a certos detalhes do exterior.
Para dar relevo aos meus sonhos, preciso conhecer como é que as paisagens reais e as personagens da vida nos aparecem relevadas. Porque a visão do sonhador não é como a visão do que vê as coisas. No sonho não há o assentar da vista sobre o importante e o inimportante de um objeto que há na realidade. Só o importante é que o sonhador vê. A realidade verdadeira de um objeto é apenas parte dele. O resto é o pesado tributo que ele paga à matéria em troca de existir no espaço. Semelhantemente, não há no espaço realidade para certos fenômenos que no sonho são palpavelmente reais. Um poente real é imponderável e transitório. Um poente de sonho é fixo e eterno. Quem sabe escrever é o que sabe ver os seus sonhos nitidamente. E é assim, ao ver em sonho a vida, ver a vida imaterialmente, tirando-lhe fotografias com a máquina do devaneio, sobre a qual os raios do pesado, do útil e do circunscrito não têm ação, dando negro na chapa espiritual. Em mim, esta atitude, que o muito sonhar me enquistou, fez-me ver sempre da realidade a parte que é sonho. A minha visão das coisas suprime sempre nelas o que o meu sonho não pode utilizar. E assim vivo sempre em sonhos, mesmo quando vivo na vida. Olhar para um poente em mim ou para um poente no exterior é para mim a mesma coisa, porque vejo da mesma maneira, pois que a minha visão é talhada mesmamente. Por isso a ideia que faço de mim é uma ideia que a muitos parecerá errada. De certo modo, é errada. Mas eu sonho-me a mim próprio, e de mim escolho o que é sonhável, compondo-me e recompondo-me de todas as maneiras até estar bem perante o que exijo do que sou e não sou. Às vezes, o melhor modo de ver um objeto é anulá-lo, mas ele subsiste, não sei explicar como, feito de matéria de negação e anulamento. Assim, faço a grandes espaços reais do meu ser que, suprimidos do meu quadro de mim, me transfiguram para a minha realidade. Como então me não engano sobre os meus íntimos processos de ilusão de mim? Porque o processo que arranca para uma realidade mais que real um aspecto do mundo ou uma figura de sonho, arranca também para mais que real uma emoção ou um pensamento. Despe-o, portanto, de todo o apetrecho de nobre ou puro, quando o que quase sempre acontece o não é. Repare-se que a minha objetividade é absoluta, a mais absoluta de todas. Eu crio o objeto absoluto com qualidades de absoluto no seu concreto. Eu não fugi à vida propriamente, no sentido de procurar para minha alma uma cama mais suave. Apenas mudei de vida e encontrei nos meus sonhos a mesma objetividade que encontrava na vida. Os meus sonhos, noutra página estudo isto, erguem-se independentes da minha vontade e muitas vezes me chocam e me ferem. Muitas vezes o que descubro em mim me desola, me envergonha, talvez por um resto de humano em mim, o que é a vergonha? E me assusta. Em mim, o devaneio ininterrupto substituiu a atenção. Passei a sobrepor as coisas vistas, mesmo quando já sonhadamente vistas, outros sonhos que comigo trago. Desatento já suficientemente para fazer bem aquilo a que chamei ver as coisas em sonho, ainda assim, porque essa desatenção era motivada por um perpétuo devaneio e uma também não exageradamente atenta preocupação com o decurso dos meus sonhos, sobreponho o que sonho ao sonho que vejo e intersecciono a realidade já despida da matéria com um imaterial absoluto. Daí a habilidade que adquiri em seguir várias ideias ao mesmo tempo, observar as coisas e ao mesmo tempo sonhar assuntos muito diversos. Estar ao mesmo tempo sonhando um poente real sobre o tejo real e uma manhã sonhada sobre um pacífico interior. E as duas coisas sonhadas intercalam-se uma na outra sem se misturar, sem propriamente confundir mais do que o estado emotivo diverso que cada um provoca. E sou como alguém que visse passar na rua muita gente e simultaneamente sentisse de dentro as almas de todos, o que teria que fazer numa unidade de sensação. Ao mesmo tempo que vi os vários corpos, esse tinha que os ver diversos, cruzar-se na rua cheia de movimentos de pernas.
Esta foi a última parte do Livro do Desassossego de Fernando Pessoa. Se perdeu alguma parte, acesse a playlist da obra no canal. Continuarei postando os shorts desta obra com trechos interessantes do livro. Desejo que tenham gostado. Obrigada por sua companhia e até a próxima leitura.